Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Pessoal, não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Porque o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para a posse do presidente americano Donald Trump e está tentando obter de volta o passaporte do presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está negando esse pedido. A defesa de Bolsonaro vai apresentar, então, a documentação que mostra que o convite para a posse de Donald Trump é real, legal, existe de verdade, não é fake, né? O ministro de Moraes pediu esclarecimentos sobre isso. A equipe de advogados acredita que o documento possa ser um elemento importante para a defesa de Bolsonaro, mostrando as suas relações internacionais e o contexto de suas ações, por ser uma cerimônia extremamente exclusiva, com a presença das pessoas mais próximas do presidente Donald Trump. Lembrando que o presidente Bolsonaro recebeu esse convite junto, né, com a primeira-dama, né, tem a possibilidade de trazer mais um convidado, no caso, suponha-se a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né, e vamos ver, então, o que vai acontecer. Enquanto isso, eu queria mostrar esse print, né, que foi dessa documentação apresentada pelo advogado do presidente Bolsonaro. Não sei se temos aqui, peço para a produção mostrar essas imagens aqui. Estamos mostrando aqui o convite que o Bolsonaro recebeu. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, mostrou também o e-mail, que de fato é o e-mail do comitê que está organizando esse evento, essa cerimônia de posse, né, o T47, tem até um site com isso, e aqui estamos mostrando o post do Dr. Fábio Weingarten, que foi advogado do presidente Bolsonaro, integra a equipe jurídica do presidente Bolsonaro. Ele fala também que o convite é extensivo para um acompanhante, que naturalmente será a primeira-dama, ou seja, a documentação é sólida e Bolsonaro foi convidado para a posse de Trump, diferente do presidente Lula. Eu iniciaria pelos nossos dois americanos, né, os que estão nos Estados Unidos. Um de vocês já tem, né, passaporte americano, não sei se ambos já têm. Iniciando pelo Rodrigo Constantino. Consta, o que você acha dessa situação e uma eventual negativa do ministro Alexandre de Moraes para a liberação do passaporte do presidente Bolsonaro poderia ser um gol contra para o Supremo, porque aí sim que os holofotes de Washington estariam sobre o Brasil? Sem dúvida, né? Você ser convidado para uma posse de um presidente americano, um grupo seleto, nem o presidente do país foi convidado, e não poder ir porque o ministro da Suprema Corte resolveu reter o seu passaporte, é algo realmente que é quase uma declaração de guerra pessoal do Alexandre, que tem esse poder discricionário, ao presidente eleito Donald Trump. Lembrando que o Elon Musk vai fazer parte dessa gestão e ele já tem questões pessoais também com Alexandre de Moraes. Então, era só o que faltava, digamos assim, para ficar exposto ao mundo todo, né, aquilo que nós já sabemos muito bem, que o Brasil não tem mais um Estado democrático de direito. Agora, todo esse assunto é muito interessante, a gente pode falar dele aqui por horas até, mas o assunto está encerrado por essa manchete da Folha de São Paulo. Pedido de Bolsonaro para ir aos Estados Unidos é absurdo, diz leitor. Ora, eu conhecia, né, essa entidade incrível que é o especialista da velha imprensa. Sempre que a velha imprensa quer fazer um ponto ideológico, muitas vezes ela vai lá e chama e arruma um especialista. Especialista mostra, e não deve ser difícil encontrar especialista com a opinião que você quer vender em qualquer área que seja. Até nessa, você podia encontrar alguém que colocasse o selo de especialista e dissesse, olha, eu acho que é possível negar sim, por isso, e inventasse qualquer desculpa esfarrapada.
Mas quando esses jornais da velha imprensa apelam para o leitor, aí realmente é algo incrível. Quer dizer, por que vira manchete a opinião de um leitor que a Folha resolveu selecionar para dizer que é absurdo o pedido do Bolsonaro de ir para a posse do presidente eleito que o convidou, né? Então eu queria só marcar, registrar aqui, porque isso não pode passar desapercebido, né? O leitor da Folha garante. É um pedido absurdo. Para o resto todo do mundo, nós vamos esperar a decisão absurda, provavelmente, aí sim, do ministro Alexandre de Moraes, de vetar a ida de Bolsonaro por pura picuinha. Bolsonaro não é uma ameaça à democracia brasileira, não tem risco de fuga, ele já podia ter feito isso há muito tempo, se quisesse. Ele é réu em inquéritos para lá de esquisitos, vamos ser sinceros, já vieram com a baleia importunada, com o cartão de vacina, o leite moça comprado nas Forças Armadas, a vacina que não foi comprada e teria tido desvio de dinheiro. É tanto absurdo, os imóveis, é tanto absurdo que até mesmo o mais alienado de todos pode perceber que se trata de perseguição. E isso vai ficar escancarado uma vez mais, agora de forma pessoal, para Donald Trump. Pois é, o que esperar consta de um veículo que escreveu, espero que Bolsonaro morra, né? Na página 2 da sua manchete, página 2, né? Naquela época. Eu queria passar a palavra para o nosso outro americanista, né? Leandro Gruchel. O que você está achando dessa situação? Qual que é o clima nos Estados Unidos também? E uma eventual negativa do STF poderia provocar uma crise diplomática entre o governo Trump e o Brasil? Bom, esse gênio já saiu da garrafa, né? Recentemente, o próprio Trump se apresentou para a Suprema Corte, inclusive numa outra polêmica que tem sobre o bloqueio do TikTok aqui nos Estados Unidos, né? Que não tem nada a ver com questão de bloqueio à liberdade de expressão, especificamente falando, mas sim uma questão de segurança nacional, porque o TikTok é controlado pelo Partido Comunista Chinês, né, indiretamente, e o Trump fez uma manifestação para a Suprema Corte americana, mudando inclusive um pouco sua posição, dizendo que reconhece as ameaças à segurança nacional americana pela existência do TikTok, mas pedindo mais tempo à Corte Constitucional aqui para evitar que esse banimento do TikTok aconteça agora, pedindo um tempo para negociar. E nessa manifestação, ele dá como exemplo o avanço do Estado contra a liberdade de expressão, exatamente o banimento do X no Brasil, né, que seria uma coisa muito negativa, e é um exemplo de como governos podem perseguir, né, críticos, perseguir opositores. Então, creio que desde que o Elon Musk abriu essa porteira, apresentou, né, tudo o que está acontecendo no Brasil, e o próprio Trump já deu algumas declarações reconhecendo isso, e é público e notório que há uma conexão entre Trump e a família Bolsonaro, né? O próprio Eduardo Bolsonaro esteve presente quando o Trump foi eleito naquela noite para comemorar a vitória, né? Apareceu conversando com ele. Eles fizeram uma conferência online, então pedir, né, a confirmação de um convite me parece ser algo exagerado, para variar. Então eu acho que já está evidente que existe uma situação distante do Estado de Direito no Brasil, distante da democracia, e agora a justiça brasileira fica novamente, né, o Trump está produzindo esse efeito no Brasil, numa situação perde-perde, porque se é negado ao Bolsonaro esse passaporte para ele vir até o Brasil, fica mais escancarada, né, essa perseguição. Se, por outro lado, é oferecido ele o passaporte e ele vem, isso pode sinalizar, dentro, né, da lógica dos últimos tempos, uma certa distensão, uma certa fraqueza do regime. Então, qualquer que seja a decisão, acho que vai ser uma decisão ruim para o regime brasileiro, e fica cada vez mais perceptível, cada vez mais claro o que está acontecendo no Brasil, né? Nós não temos mais normalidade democrática no Brasil.
E antes era só o Elon Musk, né, entre as big techs, entre os grandes empresários. Agora a gente tem o Mark Zuckerberg também, dando uma indireta, que foi basicamente uma direta, pelo menos toda a imprensa brasileira assim identificou, sobre os tribunais secretos, né, na América Latina tomando decisões de censura contra pessoas. Então agora a situação ficou um pouco mais difícil, porque uma coisa é você bloquear e comprar uma briga com o X, com o Twitter, que é uma rede significativa, mas é uma rede nicho, né? Outra coisa é você avaliar a possibilidade de tirar do ar ferramentas como o Instagram, como o Facebook, como o WhatsApp, que quase todos os brasileiros utilizam no dia a dia. Então a situação vai ficando bastante complicada. Hoje mesmo eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, porque os ventos mudaram, né? E a gente sabe que os Estados Unidos correm na frente. O que acontece nos Estados Unidos costuma acontecer no resto do mundo, especialmente no Brasil. Tem sido assim a regra política nos últimos anos. Então vai ficar mais difícil para o regime brasileiro lidar com a situação. Vai ficar mais difícil para o regime lidar com a situação, Jorge Serrão, ou Alexandre de Moraes vai peitar essa também, suspender o X, pode suspender também a Meta e quer comprar briga também com o Donald Trump, na sua opinião? Nessa balada, a próxima briga deve ser com Deus, né? Porque, por enquanto, né, tá num crescendo, então tudo pode acontecer. É totalmente descabido, injusto, injustificável essa retenção do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não é criminoso. E, segundo fato objetivo, ele não tem a menor intenção de fugir do Brasil, se é essa a alegação que pode prejudicar aí qualquer investigação sobre ele. Então, não tem razão de ser segurar o passaporte dele e atrapalhar visitas internacionais que ele possa fazer e, sobretudo, essa presença marcante dele na posse do Donald Trump. O único medo, o único perigo que pode acontecer hoje, realmente, nos Estados Unidos, é Bolsonaro chegar lá e Hollywood contratá-lo para fazer o papel em algum filme. Por exemplo, o Aquaman, ele pode ser convidado para ser o tio ou então o pai do Aquaman, de repente o Netuno. Que a gente só tem visto ultimamente Bolsonaro chegando de jet ski nas praias lá de Mambucaba, depois que ele certamente, né, dá uma bronca na baleia, dá um drible no tubarão, passa de passagem pelo peixe e chega na praia para ser recebido ovacionado pela população. Olha, só quem faz isso é o Aquaman. Então Bolsonaro pode ser convocado aí por Hollywood, e aí sim esse pode ser um forte motivo para ele sair do país, ou então ele desistir de disputar o Palácio do Planalto, porque de repente ser o rei dos mares, trabalhando como Netuno, ou então no papel de Aquaman, pode ser mais interessante do que sentar na cadeira elétrica do Palácio do Planalto. Fora essa imbecilidade, não há motivo nenhum para perseguir Bolsonaro. Hoje, o político mais popular do Brasil, alguém que tem a confiança de grande parcela da população para voltar ao Palácio do Planalto, e aí cabe a grande campanha nacional para que Bolsonaro, pelo menos, tenha o direito de ser candidato na próxima eleição. Essas inelegibilidades do Bolsonaro são uma extrema forçação de barra da juristocracia tupiniquim, que o mundo já percebeu. A juristocracia é mais um produto do esqueminha woke, de lacração, que se junta à Gestapo para assassinar reputações e que trata de perseguir inimigos políticos daqueles que defendem a liberdade. Então, está muito claro o jogo. O mundo já percebeu. Bolsonaro está na área. De repente, pode ser aí o Aquaman do Donald Trump. Quem sabe? Quem sabe, Jorge Serrão. Vamos passar agora, continuando também o assunto Estados Unidos, porque... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia com inflação brasileira acima de meta dólar avança 1% e atinge 6,10. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira, 10 de janeiro, cotado a 6,10 com alta diária de 1%. Apesar do avanço, a moeda registrou recuo semanal de 1,3%, permanecendo acima de 6 por 29 dias consecutivos.
O aumento diário do dólar ocorre após a divulgação de dados do IBGE sobre a inflação de 2024. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, registrou taxa de 4,83% no ano passado, superando a meta de 3% e o limite máximo permitido de 4,5%. A valorização do dólar também reflete o desempenho positivo do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Em dezembro de 2024, foram criados 256 mil postos de trabalho fora do setor agrícola, superando a projeção de 155 mil vagas. O índice DXY, que mede o valor do dólar em relação a outras moedas, subia 0,49 às 5,27. Os investidores estrangeiros retiraram 718 milhões da B3 na quarta-feira, último dado disponível. No acumulado de janeiro, o saldo de capital estrangeiro está negativo em 3,4 bilhões. O Brasil pode comer até filé mignon em 2026, afirma Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil pode chegar ao final do atual governo de 2026 com avanços significativos, aproveitando suas vantagens competitivas. Em entrevista ao Globo News, Haddad destacou os setores como inteligência artificial, biocombustíveis e créditos de carbono como pilares para o crescimento. Se souber se beneficiar das vantagens competitivas que tem, nós temos a lei de inteligência artificial que passou pelo Senado, crédito de carbono que está sancionado, biocombustíveis, combustível do futuro, nova indústria do Brasil, programas bem estruturados para alavancar o desenvolvimento e acredito que nós podemos chegar bem em 2026. Espero que até comendo filé mignon. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!